Oi, meu nome é Manuela, sou do primeiro período de enfermagem e hoje eu e meu grupo vai falar sobre um trabalho de fertilização in vitro e inseminação artificial. No primeiro capítulo, eu vou falar sobre técnicas de reprodução assistida, que é quando o casal apresenta dificuldade na geração de filhos. Cerca de 1 a 6 casais apresentam dificuldades para engravidar, e o problema pode estar nele, nela ou nos dois. Com isso, as técnicas de reprodução assistida é fundamental, mas a jornada mesmo começou em 1978, em março, com o nascimento de Louise Brown. Com o nascimento de Louise Brown, também veio o apelido Bebê de Profeta. Com isso, abriu portas para a evolução e aprimoramento dessas técnicas. A complexidade dessas técnicas exige um cuidado integral, então além ali, onde a enfermagem desempenha um papel crucial para o suporte, orientação e acompanhamento dos pacientes. A enfermagem, então, é essencial em todas as etapas do tratamento. No capítulo 2, eu vou falar sobre bases cistohistológicas, que é o processo contínuo de formação de espermatozoide, que ocorre nos túbulos semíferos dos testículos. E tá aqui nas duas fotinhas que eu coloquei. O ovogênese é a formação dos óvulos, ocorre nos ovários e o processo inicia-se antes do nascimento, com a formação de ovovaginais, que desenvolve ovócitos primários. Na estrutura dos gametas, os espermatozoides é formado por 3 partes principais, que é a cabeça, o acrossomo e a peça intermediária. Na cabeça contém o núcleo haploide, que é o material genético. O acrossomo é uma vesícula rica em enzimas essenciais para a penetração do óvulo. Na peça intermediária é rica em mitocôndrias, fornecendo energia para a motilidade. O óvulo é uma célula maior, envolvida pela zona peluciada e pela corona radiada, estruturas importantes para a proteção e reconhecimento dos espermatozoides. A maturação dos gametas é essencial para que ocorra a fecundação e o desenvolvimento embrionário. Oi, gente, meu nome é Yasmin, eu sou estudante de enfermagem da Unifagoc e eu vou falar sobre o capítulo 3 do nosso trabalho, que é inseminação artificial. Então, eu vou falar um pouco do processo. A inseminação artificial ela é uma técnica de reprodução assistida que consiste na introdução de espermatozoides capacitados diretamente no trato reprodutor feminino, com o objetivo de facilitar a fertilização. Aí tem 3 tipos, né? E eu vou falar deles. A primeira é a inseminação intrauterina, que é o tipo mais comum, onde os espermatozoides são depositados no interior do útero. Ela é indicada para fatores masculinos leves, muco cervical hostil, infertilidade sem causa aparente e endometriose leve. O próximo tipo é a inseminação intracervical, onde os espermatozoides são depositados no colo do útero. A outra é a inseminação intraperitoneal, onde os espermatozoides são introduzidos na cavidade peritoneal. Vou falar um pouquinho agora do preparo seminal. O que acontece nessa etapa, então? O sêmen é coletado e passa por um processo de análise e preparação em um laboratório. A capacitação espermática remove fluidos seminais e seleciona os espermatozoides mais móveis e com morfologia adequada, geralmente utilizando métodos como o Swing-Up ou gradiente de densidade. O objetivo é obter uma concentração adequada de espermatozoides móveis. Então, no preparo seminal, o objetivo dele realmente é pegar os melhores espermatozoides para que se tenha uma fecundação mais efetivada lá no final do processo. Então, como que é o procedimento? A inteligência artificial é frequentemente realizada em conjunto com a monitoração do ciclo ovulatório da mulher.
E após o preparo seminal, um catéter fino é utilizado para depositar os espermatozoides no local indicado, que geralmente é dentro do útero. E a taxa de sucesso? A taxa de sucesso varia, mas geralmente se situa entre 10 a 20% por ciclo, sendo influenciado por diversos fatores, né? Como a idade da mulher, a qualidade do sêmen e a causa da infertilidade também. E agora eu vou falar do capítulo 4, que é fertilização in vitro. São 2 tipos, né, de reprodução. E agora a fertilização in vitro ela é um pouquinho mais tecnológica, mais cara também. Então, eu vou falar um pouquinho aqui. A fertilização in vitro é uma das técnicas de reprodução assistida mais avançadas, permitindo a fertilização do óvulo com o espermatozoide em laboratório, seguida pela transferência do embrião para o útero. O desenvolvimento histórico da FIV remonta às décadas de pesquisa e aprimoramento. Aí agora eu vou falar as etapas detalhadas. Primeiro, tem a primeira etapa, que é a estimulação ovariana controlada. Então, eu vou falar um pouquinho dela. Ela utiliza-se de medicamentos hormonais para estimular o desenvolvimento de múltiplos folículos nos ovários. O crescimento folicular é cuidadosamente monitorado por ultrassonografia e dosagens hormonais. A maturação final dos óvulos é induzida com a administração de HCG. Então, primeiro, utiliza-se medicamentos para que a mulher ovule mais. E tudo é muito bem monitorado. Depois, tem a segunda etapa, que é a punção folicular. É um procedimento cirúrgico minimamente invasivo. O médico aspira o conteúdo dos folículos maduros, coletando os óvulos, geralmente realizada sob sedação para o conforto do paciente. Então, o médico vai e coleta os óvulos da mulher. E depois é a terceira etapa, que é o preparo dos gametas. Em laboratório, os óvulos aspirados são identificados e classificados quanto à sua maturação. O sêmen coletado também é preparado pela fertilização. Então, eles observam os óvulos, os espermatozoides para ver se está tudo certinho, para que assim ocorra a fertilização. E aí agora eu vou falar dos tipos de FIV. Tem a FIV clássica, onde os óvulos eles são colocados em meio de cultura e inseminados com uma quantidade controlada de espermatozoides. Então, os óvulos são colocados e depois inseminados com uma quantidade de espermatozoides. Tem a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Em um único espermatozoide é selecionado e injetado diretamente dentro do óvulo. Então, só pega um espermatozoide e ingere-se ele dentro do óvulo. Tem o outro tipo, que é o cultivo embrionário, onde os óvulos fertilizados, eles são mantidos em incubadoras com condições controladas de temperatura, umidade e gases. O desenvolvimento embrionário é avaliado diariamente e os embriões são classificados com base em critérios morfológicos. Então, injetam o espermatozoide dentro do óvulo e aí eles ficam dentro de uma incubadora onde ele fica ali. E as pessoas, os médicos vão analisando para ver qual que tá melhor. E depois tem um outro ainda tipo, que é transferência embrionária. Em um período de 3 a 5 dias após a fertilização, os embriões de melhor qualidade são transferidos para o útero, através de um catéter fino, geralmente guiado por ultrassom. Então, gente, esse é a FIV, né? E agora eu vou falar um pouquinho da taxa de sucesso também. A taxa de sucesso, ela varia, tem uma média entre 30 e 45 por ciclo, mas fortemente dependente da idade da mulher, qualidade dos gametas e fatores clínicos. Então, é isso que eu queria falar com vocês, sobre inseminação artificial e FIV. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu vou falar sobre inseminação artificial e fertilização in vitro, e também sobre os aspectos genéticos envolvidos no desenvolvimento embrionário. A reprodução assistida ajuda casais com dificuldade de engravidar. Entre as técnicas conhecidas estão a
inseminação artificial e a fertilização in vitro, também conhecida como FIV. Além disso, existem testes que podem analisar antes da implantação, aumentando a chance de uma gravidez saudável. A fertilização ocorre quando o espermatozoide penetra o óvulo. Primeiro ocorre a reação acrossômica, em que o espermatozoide libera enzimas para atravessar a zona pelúcida do óvulo. Depois disso, ocorre a fusão das membranas e a formação dos pronúcleos masculinos e femininos. A união desses pronúcleos recebe o nome de singamia e forma o zigoto, que é a primeira célula do embrião. Após a fertilização, o zigoto começa a se dividir por mitose, em um processo chamado clivagem. No primeiro dia, temos a formação do zigoto e depois a divisão em 2 células. No segundo dia, aparecem 4 células. No terceiro, 8 células. E no quarto dia, forma-se a márula, que é uma massa compacta de células. Entre o quinto e o sexto dia, surge o blastócito, que possui 2 partes importantes. A massa celular interna, que dará origem ao embrião, e o trofoblasto, que participa da formação da placenta. Depois disso, ocorre a implantação, que o blastócito sai da zona pelúcida em um processo chamado eclosão e se adere ao endométrio, que é a parede do útero. Em seguida, ocorre a invasão trofoblástica, formando a conexão com os vasos sanguíneos da mãe. Esse processo é essencial para garantir a formação inicial da placenta e garantir nutrientes para o embrião. A genética também é muito importante na reprodução humana. Cada gameta humano possui 23 cromossomos e, após a fecundação, o zigoto passa a ter 46 cromossomos. Na fertilização in vitro, existe o diagnóstico genético pré-implantacional, conhecido como PGT. Esse exame analisa os embriões antes da transferência para o útero. O PGT-A analisa alterações no número de cromossomos, como trissomias e monossomias. O PGT-M analisa doenças hereditárias causadas por mutações genéticas. Já o PGT-CR procura alterações estruturais no cromossomos, como translocações e inversões. Algumas alterações cromossômicas podem causar síndromes importantes. Um exemplo é a síndrome de Down, causada pela trissomia do cromossomo 21. Também existe a síndrome de Turner, causada pela ausência de um cromossomo X. Por isso, o aconselhamento genético é fundamental, ajudando os pais a entender os riscos e tomarem decisões informadas. Concluindo, a fertilização in vitro e os testes genéticos evidenciam um grande avanço na medicina reprodutiva e aumenta a chance de uma gestação saudável. Oi, eu sou a Irene, eu fico no tópico 4 do trabalho. Eu vou falar sobre laboratório de reprodução assistida e aspectos éticos legais. O laboratório de reprodução assistida é um ambiente de alta complexidade, onde ocorre a manipulação e o cultivo de gametas e embriões, que é utilizado para fertilização in vitro e também outras atividades. Ele exige excelência técnica, como controle rigoroso de qualidade do ar e embriologia, e total conformidade ética. Eu vou falar agora alguns setores do laboratório. O laboratório geralmente se divide em áreas específicas, como andrologia, focado na análise, preparo e seleção dos espermatozoides a partir do sêmen. Outra área é a embriologia, responsável pela identificação dos óvulos, fertilização e cultivo dos embriões em estufas especiais. Outro lugar também é a sala de criopreservação,
setor dedicado ao congelamento de óvulos, espermatozoides e embriões em tanques de nitrogênio líquido. Agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos éticos e legais. A reprodução assistida é balizada no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina, CFM. Embora o país não possua uma lei especializada tramitando no Congresso, a resolução CFM número 2320/2022 estabelece que normas éticas e jurídicas rigorosas para garantir a segurança, a dignidade dos envolvidos e evitar a mercantilização da vida. Entre elas estão: direito ao tratamento. Qualquer pessoa capaz, maior de idade, pode ser receptora das técnicas, desde que haja consentimento livre e informado. Doação de gametas deve ser altruísta, sem fins lucrativos ou comerciais e anônimo. Apenas receptores médicos têm acesso à identidade do doador e vice-versa. Gestação de substituição, ou também como a gente conhece de barriga solidária, é permitida apenas por motivo médico ou familiar e em caráter solidário, sem fins lucrativos. A cedente do útero deve pertencer à família da paciente até o 4º grau. Outros casos dependem de autorização prévia do Conselho Regional de Medicina. Limite de idade. O limite ético para a doação de óvulos no Brasil é de 37 anos para mulheres e 45 anos para homens. A receptora pode ter até 50 anos. Olá pessoal, meu nome é Marina, sou estudante de enfermagem da Unifagoc e hoje eu vou falar sobre o capítulo 9 do nosso trabalho, que aborda a atuação da enfermagem nas técnicas de reprodução assistida, também conhecidas como TRA. A reprodução assistida, ela inclui tratamentos como a fertilização in vitro e a inseminação artificial. Ela ajuda pessoas que possuem dificuldade para engravidar. Bom, nesse procedimento, a enfermagem possui um papel extremamente importante, porque ela acompanha o paciente em todas as etapas do procedimento. Primeiramente, a enfermagem atua no período pré-procedimento. Nessa fase acontece a consulta de enfermagem, onde o profissional faz uma escuta qualificada fornece orientações importantes durante o procedimento. O enfermeiro, ele explica como usar corretamente as medicações, orienta sobre o calendário do tratamento e esclarece dúvidas sobre os procedimentos que vão ser realizados. Além disso, também oferece suporte emocional, porque muitas pessoas chegam com muito medo, ansiedade e insegurança também, o que é muito comum. Depois disso, temos a atuação da enfermagem durante os procedimentos. Um exemplo é a punção folicular, que é o procedimento realizado para retirar os óvulos da paciente. Outro exemplo é a transferência embrionária, quando o embrião é colocado no útero. Durante essas fases, a equipe de enfermagem ela também auxilia a equipe médica. A enfermagem monitora os sinais vitais do paciente, ajuda na organização do ambiente e administra medicamentos quando necessário e garante a segurança também e o conforto do paciente. Além da assistência física, a enfermagem também ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade e o desconforto emocional, transmitindo calma e confiança para o paciente durante todo o procedimento. Após esses procedimentos, a enfermagem continua orientando o paciente, continua acompanhando. Nessa fase são dadas orientações sobre o repouso, o uso correto das medicações e sinais de alerta que precisam de atenção médica. Um exemplo importante é a síndrome da hiperestimulação ovariana, que pode acontecer devido ao uso de hormônios durante o tratamento. Por isso, o enfermeiro ele orienta quais sintomas devem ser observados e quando procurar ajuda médica. Outro ponto importante, muito importante, é o suporte emocional, que a gente também não pode deixar de lado. O tratamento de reprodução assistida, ele pode gerar muita expectativa e estresse, né? Estresse, desgaste psicológico. Então, a enfermagem, ela ajuda oferecendo acolhimento, escuta e apoio contínuo para o paciente. Bom, além disso, a enfermagem também tem um papel fundamental na educação em saúde. O que seria isso? O profissional, ele vai orientar sobre os hábitos saudáveis que o paciente deve realizar depois do procedimento,
como uma alimentação adequada, controle de estresse e adesão correta ao tratamento. Essas contribuições vão ajudar muito para aumentar as chances de sucesso da reprodução assistida e melhorar o bem-estar do paciente. Concluindo, a gente pode perceber que a enfermagem ela é essencial em todas as fases das técnicas de reprodução assistida. Porque o enfermeiro ele não atua apenas nos cuidados técnicos, mas também no apoio emocional e educativo, oferecendo segurança, acolhimento e humanização durante todo o tratamento. Obrigada!